Bom, gente, primeiro vídeo do primeiro capítulo do nosso curso de Físico-Química, certo? E nesse capítulo a gente vai abordar a descrição termodinâmica de gases, certo? E nesse primeiro vídeo a gente vai abordar alguns conceitos, melhor dizendo, que são extremamente importantes para o curso como um todo. Aliás, para a Físico-Química como um todo e mais especificamente para a termodinâmica como um todo, tá? Bom, primeiro a gente vai começar dizendo o que é a físico-química. Ela é uma disciplina que mistura tanto a física quanto a química, certo? E a gente usa a físico-química para entender, fazer interpretações de fenômenos desde escalas moleculares até fenômenos macroscópicos. O nosso enfoque na disciplina é a chamada termodinâmica química, certo? Onde a gente vai estudar fenômenos macroscópicos, embora a gente dê uma pincelada na parte microscópica também, tá? Então, nosso enfoque aqui é a chamada termodinâmica química. Mas o que se estuda na termodinâmica? Bom, a palavra termodinâmica traz algumas ideias para a gente, como, por exemplo, calor, temperatura, certo? Energia. Então, a termodinâmica ela estuda as leis que regem a relação entre calor, trabalho e outras formas de energia. Mais especificamente, transformações de um tipo de energia em outro tipo. Também da disponibilidade de energia para a realização de trabalho. E também a direção de trocas de calor. E aí vocês podem se perguntar, mas é só isso que a termodinâmica estuda? Calor, trabalho, temperatura? Bom, ela também estuda o efeito da mudança da temperatura, da pressão, do volume, da massa, né? Como é que ocorre, o que ocorre com essas variáveis quando a gente insere calor ou trabalho no sistema, ou até quando a gente insere ou retira algum composto do sistema, tá? Também a termodinâmica que visa entender se nessas transformações a mudança do estado de agregação da matéria, ou seja, se sai do sólido vai para o líquido, se vai do líquido para o gasoso e assim por diante, tá? E também que verifica se podem ocorrer reações químicas, tá? Então a termodinâmica estuda basicamente isso, termodinâmica clássica, que é o nosso enfoque aqui, tá? Aqui a gente tem que fazer um destaque para o que eu estou chamando aqui de estado de agregação na matéria. Estado de agregação da matéria é como a matéria, numa fase, está distribuída, em que estado físico de agregação ela está. Ou seja, se é um estado sólido, se é um estado do líquido ou se é um estado gasoso. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque existe uma definição de estado termodinâmico de equilíbrio que é extremamente importante para a termodinâmica, tá? E ela não se limita à definição do estado de agregação. Vamos falar o que é esse estado físico de uma substância. A termodinâmica é uma disciplina que ela estuda estados físicos de equilíbrio, certo? Quando eu digo equilíbrio, isso traz para a gente a ideia de ausência de mudança, certo? Uma coisa que está equilibrada é aquilo que não sofre alterações com o tempo. Tá? A definição justamente desse estado termodinâmico de equilíbrio, tá? Que a gente vai resumir, né, chamar só de estado, é a parte mais importante da disciplina. O estado físico de uma amostra de uma substância, ele é definido pelas propriedades físicas dessa amostra, certo? Então, duas amostras de uma mesma substância que têm as mesmas propriedades físicas, elas estão no mesmo estado termodinâmico de equilíbrio. A partir do que eu falei aqui, a gente pode pensar em como definir um estado. Vamos pensar que a gente tem um vaso contendo um gás. Se eu quiser copiar esse vaso, ou seja, criar um vaso semelhante, tá? Idêntico, no mesmo estado termodinâmico, com o que a gente tem que se preocupar? Bom, a gente tem que pensar num vaso que vai ter o mesmo volume,
vai ter que ter a mesma substância, o mesmo gás, né? Com a mesma quantidade, certo? Para que ele tenha o mesmo volume com a mesma quantidade, certo? A gente tem que pensar que outras coisas precisam ser iguais. Esse vaso tem que ter a mesma temperatura e a mesma pressão que o vaso anterior. Então, se eu pensar temperatura, pressão, volume e massa ou número de mols, tá, que estão correlacionadas aqui, a gente consegue, se eu pensar nessas variáveis, eu consigo montar um vaso que é uma cópia do mesmo, ou seja, que está no mesmo estado termodinâmico de equilíbrio, certo? Então, a gente tem como essas variáveis, né, a pressão, volume, número de mols e temperatura, são variáveis que definem o estado termodinâmico desse sistema. E elas são chamadas de variáveis de estado, que são as variáveis que a gente utiliza para definir o estado termodinâmico de equilíbrio de um sistema, tá? Então, a gente falou de 4 que são fundamentais. É bom que a gente tenha em mente essas 4 possíveis variáveis de estado: temperatura, pressão, volume e número de mols, tá? A gente, num primeiro momento, pode parecer que a gente sempre tem que definir essas 4 variáveis. Só que não é bem assim. A gente vai lidar com isso mais em breve. Vamos falar primeiro cada uma dessas variáveis. Vamos estudar, né, abordar cada uma dessas variáveis, possíveis variáveis de estado. Começando pelo volume. O volume é a quantidade de espaço ocupada por um corpo. Aqui a gente entende corpo como uma fase ou até um sistema, tá? Um copo, pensa num copo, ele tem um volume de 300 ml, por exemplo, né? 300 centímetros cúbicos. Ele pode estar com água até a metade, indicando que eu teria uma fase líquida ocupada por água, né, com um volume de 150 ml. Os outros 150 ml seriam preenchidos pelo ar. A gente consegue pensar em sistema, subsistema aqui, tá? A medida mais comum para o volume é o litro, também chamado de decímetro cúbico, tá? Só que no sistema internacional, a gente usa como unidade o metro cúbico. Aqui tem a conversão: 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá? Ou 1.000 decímetros cúbicos, que equivalem a 10 a sexta ml, tá? Ou 10 a sexta centímetros cúbicos. Próxima variável que a gente vai abordar é a chamado número de mols, que é uma medida indireta do número de moléculas, né, ou átomos ou íons, né, dos constituintes de uma substância. A medida que a gente usa, né, é o mol. E o mol representa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tem que corrigir isso aqui. Tá? Então, o mol representa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Vocês devem lembrar lá do número de Avogadro. Essa medida também se relaciona com a massa de uma substância. A gente pode converter a massa, né, aliás, de número de mols para massa, multiplicando a massa pela massa molar. Por exemplo, 1 mol de água, ele tem 18 gramas de água. É a mesma coisa. Por quê? A massa molar da água é 18 gramas por mol. Certo? A próxima variável que a gente vai falar é a pressão. E a pressão, ela é definida como uma força dividida por uma área. Essa área é uma área em que essa força está sendo aplicada. Ok. Mas se a gente pensar na termodinâmica, num vaso fechado, por exemplo, que força é essa? Esse vaso contém um gás. O que vai definir essa pressão no vaso? Bom, as moléculas do gás, elas se chocam com as paredes do vaso. Esse choque, né, tem uma força. A área da parede do vaso, certo? É a área de choque em que essas forças, esse somatório de forças, vai exercer. Então, a pressão dentro do vaso nada mais é do que a força total das colisões divididas pela área dessas paredes. Okay? Então, é a força total
com que as moléculas colidem com as paredes do vaso e essa área total das paredes do vaso. Então, se eu dividir essa força total pela área total, eu teria a pressão. A unidade de pressão do sistema internacional é chamada de Pascal, mas ela não é muito comum, certo? Para a gente aqui. O que a gente costuma usar são atmosferas, tá? Às vezes bar, e de vez em quando quilopascal. Tá? Outra opção é o Torricelli ou milímetro de mercúrio. Aqui está a conversão de unidades. Ó. 1 atm equivale a 1,013 bar, que equivale a 101,3 quilopascal, que equivale a 1,013 vezes 10 a quinta pascal, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, ou 760 Torricelli. Okay? E quando a gente fala de pressão, a gente tem que pensar em diferenças de pressão, que começam a ser algo importante. Vamos pensar que a gente tem um vaso com uma parede móvel, e esse vaso está dividido em duas regiões, uma região com pressão alta e uma região com pressão baixa. Se aqui eu tenho uma pressão mais alta do que aqui, eu vou chamar de A. O que vai acontecer? Como a parede é móvel, aqui eu tenho uma pressão mais alta, as forças que colidem com essa parede móvel, deste lado, são maiores do que as forças que colidem com o outro lado, resultando numa força que empurra essa parede. Certo? Então, essa diferença de pressão vai gerar um movimento no pistão. Quando é que esse pistão para de mover? Conforme ele vai se movendo, a pressão do lado aqui amarelo começa a aumentar, e a do lado aqui mais, nem sei que cor é essa, mas enfim, começa a diminuir. E esse pistão para quando a gente atinge o equilíbrio das pressões. Aqui está mal representado, né? São 3 situações diferentes, mas se eu tiver pressões iguais dos dois lados, o pistão não move, certo? Então, a gente tem que entender que diferenças de pressão levam a um movimento, a uma chamada transferência de momento ou transferência de quantidade de movimento, que termina quando se atinge o equilíbrio mecânico. Né? E esse equilíbrio mecânico é atingido pela igualdade de pressões. Tá? Quando a gente tem um tubo, certo? Que está escoando água, esse escoamento da água ele só ocorre porque a pressão de um lado é maior do que a do outro. Esse fluxo ocorre por conta disso. Tá? A igualdade de pressão leva a um estado de equilíbrio. Por fim, uma última variável para a gente abordar é a temperatura. E o que é a temperatura? Temperatura é um termo um tanto quanto vago, mas a gente consegue trabalhar com ele facilmente porque a gente faz confusões. Tá? A temperatura ela é um conceito abstrato. A gente confunde temperatura com calor. A definição da temperatura surgiu quando se observava que era possível mudar propriedades de uma amostra ao colocar em contato com a outra. Pensa lá no passado, onde não se entendia o que era o conceito de temperatura. Se a gente pegasse um bastão, né, metálico, que tivesse tão aquecido, a ponto dele estar rubro, né, tinha aquela luz e tal, e colocar na água e depois tirar, a gente percebe que o volume da água seria modificado. Então, ocorreu uma mudança no estado de equilíbrio. Então, ocorreu algum fenômeno e alguma variável que teve que ser criada para resultar nesse fenômeno. Esse fenômeno que ocorreu foi uma troca de energia, que se deu por conta de calor saindo da barra e indo para a água. E a propriedade que indica o sentido do fluxo do calor é a temperatura. Tá? Macroscopicamente, é difícil definir temperatura. Microscopicamente, a definição é completamente abstrata. A temperatura está ligada, tá, à energia cinética
média das moléculas de um meio. É completamente abstrato. Só que a gente consegue lidar com o conceito de temperatura porque a gente interpreta, erroneamente, muitas vezes, calor como temperatura. Vamos deixar isso claro. Se eu segurar, digamos assim, acabei de acordar numa noite muito fria, certo? E eu saio, levanto, vou colocar, vou trocar de roupa. Eu tiro e coloco um casaco por cima. Esse casaco vai estar frio, eu vou sentir um frio. Eu vou sentir o meu corpo perdendo calor para o casaco, certo? Se eu pegar depois um relógio, né, metálico e colocar no pulso, eu vou achar que o relógio está mais frio do que o casaco. Por quê? O relógio vai roubar calor mais rápido do meu corpo. Mas os dois estavam no mesmo cômodo. Provavelmente, eles estavam na mesma temperatura. O que aconteceu é que o metal roubou calor mais rápido. A gente diz que o metal estava mais frio porque ele roubou o calor mais rápido da gente. Mas a temperatura, tanto do relógio quanto do casaco, eram as mesmas. Tá? É possível mudar a temperatura sem fornecer calor. É possível fornecer calor sem mudar a temperatura. A gente vai ver isso mais para frente no capítulo 2. Tá? Mas, por enquanto, vamos ter isso em mente. E, como eu falei, a temperatura ela indica fluxo de calor. Digamos que eu tenha agora dois corpos que são colocados em contato. Né? Eu tenho um lado com uma temperatura mais alta, deixa eu até mudar de cor aqui para conseguir escrever melhor. Então eu tenho esse lado aqui vinho, eu estou numa temperatura TA. Tá péssimo de enxergar, mas tudo bem. E temperatura mais baixa, TB. Esses corpos são colocados em contato sem nenhum isolante, né, com paredes que permitem a passagem de calor, espontaneamente eu vou observar que calor vai sair do corpo quente e migrar para o corpo frio. Então eu vou ter um fluxo de calor, que foi determinado pela diferença de temperatura. Esse fluxo termina quando eu atinjo o equilíbrio térmico, onde eu tenho a igualdade nas temperaturas. Certo? Então, reparem, diferenças de pressão levam a fluxo de momento, que terminam quando eu tenho equilíbrio mecânico e pressões iguais. Diferenças de temperatura levam ao fluxo de calor, que termina quando eu tenho igualdade de temperatura e eu atinjo o equilíbrio térmico. Tá? A partir das observações sobre a temperatura, foi possível definir a chamada lei zero da termodinâmica, que é a lei mais importante da termodinâmica, mas ela é tão trivial que a gente nem lembra dela. A lei zero diz o seguinte: se eu tenho um corpo A que está no equilíbrio térmico com um corpo B, além disso, se eu tenho um corpo B que está em equilíbrio térmico com um corpo C, isso significa que A e C também estão em equilíbrio térmico. Essa lei ela parece óbvia, certo? Mas, como eu falei, se você for pensar lá no passado, quando nem se entendia o que era o conceito de calor e temperatura, certo? Foi preciso definir essa lei e ela é a base da termodinâmica. Tá? Ela justifica o conceito de temperatura. E, a princípio, parece que ela não tem utilização nenhuma, mas, na verdade, ela é o que permite que a gente tenha termômetros como instrumento de medida de temperatura. Aquele termômetro de mercúrio, ele não está medindo a sua temperatura diretamente. Quando você coloca ele debaixo do braço, o que vai acontecer é que seu corpo vai transferir calor, né, para o termômetro e vai aquecer aquele mercúrio que vai dilatar e aumentar de volume. O que você mede ali é o aumento do volume do mercúrio. Agora, aquele mercúrio, aquele termômetro foi graduado de acordo com um outro corpo em que sabia propriedades definidas, né, a priori. Então, ele foi graduado, né, montado para medir a temperatura indiretamente. Então, em resumo, na termodinâmica química, a gente trabalha com os chamados estados termodinâmicos de equilíbrio.
um sistema encontra-se em equilíbrio termodinâmico, tá? Quando todas as suas propriedades ou variáveis termodinâmicas se mantêm inalteradas com o tempo. A gente pode definir uma chamada transformação termodinâmica, que é a saída de um estado inicial para um estado final, certo? Essa é a chamada transformação termodinâmica. É sair de um estado e ir para outro. E a termodinâmica ela está sempre trabalhando com essa ideia de transformações entre estados de equilíbrio. Então, eu tinha um estado de equilíbrio, eu perturbo o meu sistema, ele atinge um novo estado. Essa perturbação que eu fiz é o que causa a transformação termodinâmica. Tá? O caminho em que eu percorro durante essa transformação é chamado de processo. Tá? A transformação é só a saída de um estado para outro. O processo é o caminho que eu fiz. Okay? Bom, a partir desses estados iniciais e finais, a gente consegue calcular as propriedades termodinâmicas de equilíbrio e dos processos. E isso é a base da termodinâmica. Era isso que eu tinha para esse primeiro vídeo e até a próxima.